Agora eu tenho a satisfação de apresentar o Márcio Napo, que é o diretor de sustentabilidade da JBS, que vai nos falar sobre as políticas de sustentabilidade da pecuária. Por favor, Márcio. Bom dia a todos. Eu estava brincando com o pessoal lá fora que agora acho que a gente chegou no momento aí mais divertido, mais animado aqui das apresentações, porque a gente vai falar de pecuária, que eu considero aí que é o case mais complexo aí na discussão de sustentabilidade aqui no Brasil. E eu falo isso com bastante naturalidade, porque eu já trabalhei durante muito tempo no setor soja, na área de sustentabilidade, e trabalhei também no setor de cana-de-açúcar, na área de sustentabilidade, né? E agora eu estou vivendo essa experiência com a pecuária. Então, realmente é um case bem mais complexo do que das outras cadeias do agronegócio. Mas vamos lá. Então, como foi pedido, a ideia é a gente fazer um panorama aí sobre as discussões de sustentabilidade e de governança socioambiental na cadeia da pecuária, né, e as políticas que têm sido implementadas ao longo do tempo, né, neste setor. Eu concentrei aqui a apresentação em dois blocos. Um primeiro bloco onde a gente vai tentar entender um pouco aí o que eu estou chamando de contexto geral, né, da pecuária sustentável no Brasil, e depois, para a gente materializar um pouco aí essas questões, eu vou usar o próprio case da JBS para a gente entender um pouco na prática como é que isso aí funciona. Vamos lá, então. Bom, esse primeiro slide, na verdade, é uma visão muito pessoal minha, mas eu acho que ela é consistente, fundamentada, e eu imagino que a maioria das pessoas vai tender a concordar comigo. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente analisa esse tema, sustentabilidade no nível global, nível mundial, para mim, é muito claro que o capítulo mais importante dessa temática de sustentabilidade mundial é a agricultura. Não é outra coisa. Por quê? Porque a agricultura, ela é, ao mesmo tempo, o maior consumidor global de terra, o maior consumidor global de água, enquanto uma atividade econômica humana. Muito mais do que qualquer outra atividade econômica. A atividade agrícola também, em certa medida, está muito relacionada à questão de poluição, de degradação ambiental, muitas vezes pelo uso inadequado de agroquímicos. A agricultura também é o maior agente de mudança no uso da terra, ou seja, de conversão de floresta nativa para outros usos alternativos. E aí, nesse sentido, também muito associada, por conta da mudança do uso da terra, à discussão toda de desmatamento. Por outro lado, né, que é um assunto que eu gosto sempre de chamar a atenção, que eu acho aí que as pessoas acabam passando batidas na discussão de sustentabilidade, se fala muito lá dos triple bottom line, dos 3 pilares, o social, econômico e ambiental, e a gente fala muito pouco de segurança alimentar. Segurança alimentar em que sentido? No sentido de que até 2050, a gente vai ter, enquanto humanidade, enquanto planeta, mais do que dobrar a produção mundial de alimentos para atender a demanda crescente por alimentos, vinda tanto pelo crescimento populacional dos países emergentes, quanto principalmente pela discussão de aumento de renda nesse país, as pessoas passam a comer menos proteína vegetal e vão evoluindo para comer cada vez mais proteína animal. Então, como eu disse, a agricultura ela tem esses dois lados, né? E, ao mesmo tempo, ela é a atividade mais primária, mais elementar, mais fundamental, né, para as pessoas, que está relacionada à questão alimentar. Ou mais do que isso, como o pessoal chama, o tal dos 4 Fs, né, que é a questão de food, feed, fiber and fuel, ou seja, alimento, fibra, ração animal para proteína de carnes e biocombustíveis. Então, como eu estava falando, dentro da discussão de sustentabilidade, eu vejo a agricultura como elemento-chave. E dentro da discussão de agricultura mundial, para mim, o case mais importante, o elemento mais fundamental, é o próprio Brasil. Ou a agricultura, a agropecuária brasileira, melhor dizendo. Por quê? Porque o Brasil é um caso único no mundo, é um caso absolutamente singular. Na medida em que ele possui a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, ao mesmo tempo que possui maior estoque de terras agriculturáveis viáveis do mundo, ou seja, o maior potencial de aumento de produção de alimentos, de forma generalizada, e biocombustíveis, no curto e médio prazo.
Ao mesmo tempo, o Brasil também tem a legislação, que foi bastante debatida aqui, a legislação ambiental mais sofisticada, mais restritiva do planeta. De modo que, quando você soma todos esses fatores, né, pulei um, inclusive, o Brasil também, um super importante. O Brasil, ao mesmo tempo, também é o líder mundial em tecnologia de agricultura tropical. Se vocês sabem, a agricultura se pratica no Brasil, para a produção de soja, por exemplo, é completamente diferente de como os americanos, em certa medida, fazem isso daí. Ou seja, a agricultura no mundo, primeiro ela se desenvolveu no chamado ali mundo de clima temperado, basicamente hemisfério norte, e coube ao Brasil, na verdade, os principais avanços em traduzir esse modelo agrícola para o mundo tropical, que tem condições de solo, de clima, de umidade completamente diferentes. Então, juntando todas essas coisas, muito provavelmente é daqui do Brasil que vai sair um novo modelo de agricultura para o mundo, onde a gente tem condição mais do que nenhum outro país de colocar junto produção e preservação ambiental. Né? Na medida em que você tem um produtor que cumpre o Código Florestal, dedicando, vamos pegar o Mato Grosso, por exemplo, dedicando em média 40% da área da propriedade, são 35% de reserva legal, mais 5% de APP, em média, para a conservação de biodiversidade, fauna e flora, e, ao mesmo tempo, nos seus 60% de uso alternativo para a produção, ele produz como ninguém, com altíssima produtividade e com 2 ou 3 safras no ano. É um modelo absolutamente único no planeta. Então, por isso que eu digo, retomando esse raciocínio, sustentabilidade, agricultura, Brasil. E, finalmente, chegando onde eu quero, dentro da questão de agropecuária brasileira, em termos de sustentabilidade, o case mais complexo, a própria pecuária. Por quê? A pecuária ela também tem uma singularidade, né? Ela é, ao mesmo tempo, parte do problema e parte da solução de toda essa equação. Por quê? Porque a pecuária, dentro do uso da terra no Brasil, ela é a maior consumidora ou a que mais utiliza a terra para produzir. Então, segundo dados do IBGE, são quase 170 milhões de hectares dedicados para pastagem, para pecuária. Ao mesmo tempo, em função de tudo isso, a pecuária muito taxada, muito associada às questões de desmatamento no país. E, finalmente, a questão, né, aí no qual a pecuária se destoa um pouco do setor de cana, do setor de grãos, do setor de laranja, próprio setor de café, ou seja, uma atividade econômica de baixa produtividade em relação ao seu potencial. O Brasil tem, em média, 1 cabeça de gado por hectare. Isso é muito, muito baixo, dentro do potencial que existe hoje, né, de avanço dessa produtividade. Por outro lado, como eu disse, na medida que a gente vai resolvendo esse conjunto de questões, a gente passa a ser, eu falo a pecuária, o setor pecuária, parte da solução de boa parte dos problemas mundiais. Por quê? Na medida em que se consiga aumentar a produtividade da pecuária, sem desmatamento, existem aí vários cálculos que dizem que você poderia liberar de 30 a 40 milhões de áreas hoje utilizadas que são pastagens degradadas ou que estão subutilizadas para a produção de grãos, de cana-de-açúcar, de laranja. Ou seja, com esses 30 ou 40 milhões existe um potencial de praticamente dobrar a produção agrícola brasileira de área disponibilizada da pecuária, sem que isso implique em reduzir a produção de carne, muito pelo contrário. Ao mesmo tempo, a pecuária, diferente um pouco, por exemplo, da produção de soja, onde um produtor de soja no Mato Grosso, para se dizer produtor de soja, ele precisa ter pelo menos 1.500 hectares, senão a conta não fecha, ele não consegue fazer, né, custear o transporte da soja do Mato Grosso, 1.500 quilômetros até um Porto de Santos. Né? A pecuária, ainda das atividades agrícolas no país, né, é aquela que ainda tem o maior potencial para acomodação da chamada pequena agricultura, da própria agricultura familiar. Então, existe uma possibilidade enorme aí, né, de alcance social ligado à pecuária. E, finalmente, como a nossa produtividade é baixa, se a gente conseguisse dar um choque de tecnologia e gestão na pecuária, facilmente o Brasil poderia mais do que dobrar a produção de carne bovina sem desmatar mais nenhuma árvore, atendendo ao pilar de segurança alimentar mundial, como eu falei, né, cujo principal desafio é justamente aumentar a quantidade de proteína animal, principalmente ali para essa chamada nova classe média vinda
dos países emergentes. Então, como eu falei, é uma visão muito pessoal minha, mas que eu acho muito coerente, ou seja, a pecuária brasileira ela está no centro das grandes discussões mundiais de sustentabilidade. Muito bem. A temática toda desse encontro nosso aqui, pelo que me foi dito, é a questão governança socioambiental. Agora, que diabo é isso, né? Mais uma palavrinha aí, mais um outro tipo de jargão. Então, eu decidi dar uma abordada, mais ou menos, aí, dentro do que a gente entende aí, em termos de governança socioambiental. Governança socioambiental nada mais é, de maneira simples, do que montar esse quebra-cabeça. Colocar junto, de maneira coordenada, harmônica, empresas, consumidores, governo, sociedade civil. Agora, qual a dificuldade em a gente montar esse quebra-cabeça? São as dificuldades intrínsecas de cada um desses elementos. Então, começando aqui, dentro da discussão de sustentabilidade. O problema básico das empresas, de modo geral, não apenas no setor pecuário, é que as empresas continuam ainda muito presas a uma visão de curto prazo. Lembrando que sustentabilidade é um assunto de longo prazo. Lembrando que a definição clássica de sustentabilidade, vindo das Nações Unidas, de desenvolvimento sustentável, é que o meu estilo de vida atual não comprometa o estilo de vida dos meus netos, ou seja, das gerações futuras. Então, é uma discussão com uma perspectiva de muito mais longo prazo do que o demonstrativo de resultados do final do ano, mostrando se uma empresa deu lucro ou prejuízo e se ela pagou ou não dividendos para os seus acionistas. Essa é uma grande discussão por trás da questão da sustentabilidade. Enquanto não se mudar essa visão de retornos, de lucros de curto prazo, fica muito difícil fazer uma transição para uma perspectiva de mais longo prazo. Além disso, boa parte das empresas ligadas aí ao agronegócio tem cadeias de produção complexas que dificultam a mudança. No caso do boi, então, extremamente complexa. No caso aí da pecuária brasileira, a JBS tem 60 mil fornecedores, espalhados de norte a sul, de leste a oeste. Como que a gente faz uma coordenação, um ajuste fino, com um grupo tão grande, tão disperso e tão heterogêneo de fornecedores? Sendo que, na verdade, eu não tenho um domínio, um controle, um comando sobre esses fornecedores, porque eles são livres e soberanos no mercado. Eles vão vender o boi, naquele dia, para quem pagar mais. Pode ser a JBS, pode ser algum concorrente da JBS. Pode até ser um navio lá em Belém do Pará que vai exportar esse boi em pé para a Venezuela. Então, é um mercado, na verdade, muito concorrencial, onde todo mundo está brigando no dia a dia ali para comprar matéria-prima. Tem uma outra questão importante, que é o que os economistas, na verdade, eu não falei, a minha formação é em economia, chamam de First Mover Dilemma, ou seja, o dilema do primeiro que faz o movimento. O que é isso? A agenda de sustentabilidade, ela pode caminhar de duas maneiras. Ou porque o governo, o IBAMA, decidiu baixar uma regulamentação que faz todo mundo se mover ao mesmo tempo. Então, se essa mudança implica em um aumento de custo de qualquer natureza, esse aumento de custo vai ser incorporado ao preço daquele produto, porque o mercado inteiro se moveu ao mesmo tempo. Agora, quando isso não acontece via regulamentação, ou qualquer outro dispositivo que mova o mercado de modo generalizado, você vai ter sempre alguma empresa que, por algum motivo, ou porque está dentro da sua filosofia de trabalho, ou porque ela foi pressionada de maneira mais intensa e diferente, vai tentar fazer um movimento na frente de todo mundo. Se esse movimento for no sentido de reduzir custo, de agregar algum valor, ou no sentido de que há um reconhecimento por parte do mercado que vai diferenciar essa empresa, esse produto, dando acesso diferenciado de mercado ou pagando um prêmio sobre esse produto, dito mais sustentável, fica fácil de fazer esse movimento. Na verdade, é uma corrida, todo mundo querendo chegar primeiro. No entanto, se este movimento descolado do resto do mercado implica em um aumento de custo, você aí tem uma resistência muito grande em dar o primeiro passo. Que é um pouco o que a gente vive hoje no sentido corporativo com relação à agenda de sustentabilidade. Produtos sustentáveis, muito diferente do que boa parte das ONGs costumam dizer, na minha opinião, estão prestando um desserviço à sociedade, não um serviço, geralmente custam mais caro. É inevitável. A questão é como é que a gente põe isso na conta. Então, esse é um pouco aí o dilema do que primeiro se movimenta. Muito bem. Do outro lado da mesa, tem os consumidores.
Consumidor, não interessa se é aqui, na Suíça, na China, eles pensam muito parecidos. Basicamente, a cabeça do consumidor busca duas coisas: produtos cada vez mais baratos, ou o produto mais barato, e lá na gôndola do supermercado, na loja, ele não quer muita complicação, referente, por exemplo, à questão de sustentabilidade. Ele sempre quer uma informação rápida e simplificada na hora da compra. A discussão de sustentabilidade é complexa, né? Por exemplo, o Luiz estava falando da questão de certificação. Certificação é uma estratégia, um caminho que foi criado para você pegar uma discussão complexa do que é a certificação. Então, o produtor tem que cumprir, às vezes, 100 itens de checagem para ganhar um selo. E lá na gôndola do supermercado, toda essa questão complexa de cumprir com 100, 90, 100 itens de checagem, para se dizer sustentável e se certificar, vira, no fundo, um selinho, às vezes um desenhinho. Vamos pensar no FSC, que eu acho que todo mundo conhece, aquele selinho da árvore, né, que todo mundo vê ali em papel, às vezes em móveis da Tokstok, por exemplo. Qual será a complexidade que está atrás daquele selo, no qual o consumidor ele simplesmente olha um desenho? É isso que o consumidor entende, nada mais do que um desenho. E aí fica muito difícil você trazer, às vezes, para o consumidor qual que é a complexidade, a dificuldade, os desafios em mover essa agenda. Muito bem. Do outro lado, nós temos aí como grande catalisador desse processo todo as ONGs. De fato, são eles que criam a pressão e fazem, e que aceleram essa agenda de mudança. Mas também, muitas vezes, as ONGs ficam presas a visões idealistas ou não realistas. Criam um mundo ideal, um mundo cor-de-rosa, e falam: este é o mundo da sustentabilidade. Ótimo, em tese eu posso concordar. Mas quais as dificuldades para atingir isso daí? Isso é plausível para todo mundo? Será que um pequeno agricultor consegue atingir esse mundo? Ou será que esse mundo é só para aquele grande, estruturado, que no nosso caso tem uma empresa agrícola e não é uma empresa de agricultura familiar? Será que essa discussão é para todos e para agora? E, naturalmente, outra coisa é o problema de timing, que eu até entendo, faz parte da estratégia da ação política das ONGs, mas geralmente os prazos que eles acreditam que as coisas devam ser realizadas, na grande maior parte das vezes, são prazos exíguos. Prazos não realistas, ou seja, o processo é mais complexo, o processo demanda mais tempo, para a gente chegar naquele ponto, que foi colocado. E, finalmente, às vezes, a gente percebe que as ONGs acabam ficando reféns das suas próprias agendas. Então, por exemplo, imagine que ela pega um setor, nem vou falar do meu, vou falar do setor de soja, vamos usar ele como exemplo. Então, em 2005, houve todo um movimento por parte aí de algumas ONGs acusando a soja de ser um vetor de desmatamento da Amazônia. Bom, beleza. Aí o setor começa a se movimentar e fazer a lição de casa. Às vezes é o pior dos mundos para uma certa ONG, porque ela perde a sua agenda de trabalho, a sua bandeira. Ou seja, fica muito difícil depois ela chegar e fazer esse reconhecimento, principalmente para algumas ONGs de perfil mais radical. Então elas acabam ficando reféns, de uma mesma agenda e não conseguem evoluir também nessa agenda e no relacionamento com um certo setor. Finalmente, o governo também é parte fundamental desse processo todo, mas muitas vezes ele está sempre a reboque nesses processos, muitas vezes lento, autocentrado. Eu acho que aí mais um motivo para a gente valorizar o trabalho que a gente viu aqui do IBAMA. Houve aí uma discussão intensa, durante muito tempo, e de repente a mola destravou. Várias demandas para tornar essa ideia brilhante, que é a lista de áreas embargadas do IBAMA, mas que trazia certas dificuldades operacionais, no momento que a gente conseguiu uma porta de entrada e uma interação boa com o setor de governo, a gente conseguiu destravar vários das travas, para tornar isso uma ferramenta operacional no nível das empresas, e não só no nível de fiscalização do governo. Outra questão, a burocracia, não vou me estender sobre isso, e às vezes o próprio governo quer fazer, mas às vezes ele fica refém também, preso à legislação ou ciclos eleitorais. Não vou mexer nesse assunto que é polêmico agora, porque a eleição é ano que vem. O Código Florestal acho que é o exemplo mais recente que a gente tem um pouco dessa questão do chamado ciclo eleitoral. Eu só posso mexer nisso no primeiro ano de governo, depois não posso mexer mais. Muito bem. Então, de modo geral, para mim, e por que é tão difícil avançar essa agenda, é porque a gente tem que fazer essas peças se encaixarem, e aí, por tudo isso que eu expliquei, nem sempre isso é trivial. Em última instância, de maneira mais simples, governança socioambiental, que é o que a gente está buscando e discutindo aqui, é uma nova forma de interação social. É isso. Ou seja, na verdade, você tem uma presença maior da sociedade
dentro das tomadas de decisão das empresas, dos agentes econômicos. Tem uma quinta peça que eu não coloquei aqui, que é extremamente importante, e eu não coloquei no encaixe. Pô, bem na hora que eu falei do governo, você saiu? Tem uma quinta peça que vai entrar aqui, que eu acho que também é fundamental dentro desse processo, e que, na verdade, ela transpassa, né, esses 4 elos, que é a mídia, que é a imprensa, de um modo geral, né, que ajuda a catalisar, a ligar, a levantar o tema, né, para que você possa caminhar nesse processo. Muito bem. Agora, indo direto à questão na pecuária, essa tal da governança socioambiental, né? Da onde vem a pressão? Quem são os chamados stakeholders da área de pecuária? Em linhas gerais, os principais agentes de pressão sobre o setor são as ONGs, no caso do Brasil em particular, o Greenpeace, que tem uma agenda muito forte ligada a desmatamento zero e com um foco quase que exclusivo hoje na questão da pecuária. Naturalmente, o Greenpeace acaba gerando pressão direta sobre o setor e indireta sobre o mercado do setor. Então, hoje você tem uma agenda crescente por parte da indústria de alimentos, ligada às questões de sustentabilidade. Vamos pensar numa Nestlé e toda a preocupação que ela tem do assunto. Os varejistas, então, as redes de supermercado cada vez mais atentas a essas questões, né, varejistas, supermercados. E a indústria de calçado também. Vamos lembrar que a gente produz carne, mas produz couro também. Então, pega uma marca como Timberland ou Nike e fala que vai ter uma ONG na porta da loja dessas empresas fazendo campanha contra elas porque o couro veio de desmatamento. Primeiro o cara desmaia, né? Aí você tem que esperar ele voltar e aí começar a conversar. Porque são empresas cujo principal ativo é a marca. Essa marca não pode ser arranhada sob hipótese alguma. Então, o setor calçadista, né, é extremamente sensível nessas discussões. Os bancos, de modo geral, tanto os internacionais com mais força quanto os bancos nacionais, têm um engajamento forte de sustentabilidade. Existe um protocolo mundial chamado Princípios do Equador, inclusive, que normatiza o que seriam finanças sustentáveis, finanças verdes. Ou seja, um banco toma cuidado na hora de conceder um empréstimo, se esse empréstimo vai ser utilizado para desmatar de forma ilegal uma área, né? Lembrando aí, não foi abordado, que a nossa legislação ela é bastante complexa na área ambiental e existe a figura aí da responsabilidade solidária, né, que é a questão da participação do indireto no processo. Muito bem. Acionistas, né? Então, por exemplo, o BNDES tem uma participação grande dentro do setor de carnes e é também um puxador da agenda de sustentabilidade, porque ele também não quer ficar na vitrine com esse assunto. Finalmente, um outro ator importante é o Ministério Público Federal. A bem da verdade, eu tenho dito o seguinte, que hoje a ONG ambiental mais atuante no país não é mais o Greenpeace, é o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, realmente, ele abraçou essa agenda, né, da sustentabilidade, da questão de regularização ambiental, tem atuado de maneira bastante forte, bastante intensa, e a capacidade de dano do Ministério Público sobre empresas é muito maior do que a própria capacidade de uma ONG como o Greenpeace. Porque uma ONG como o Greenpeace, apesar de todo o poder, de toda a articulação, organização que eles possuem mundo afora, eles demoram meses para corromper o mercado de uma empresa, ou seja, a sua carteira de clientes. O Ministério Público consegue fazer isso em 15 dias, com custo muito mais baixo, diga-se de passagem. Então, realmente, é o ator fundamental dessa discussão na pecuária hoje em dia. Vamos ver um pouquinho isso aí, então. Então, como eu falei, né, essa discussão de sustentabilidade dentro do agronegócio brasileiro, ela se iniciou em 2005, 2006, muito fortemente contra a soja, né, o que eu chamo aí o início, né, aqui é o relatório do Greenpeace, Devorando a Amazônia, né, vocês veem que eles fazem uma campanha a nível mundial, então aqui, atuando no Brasil, atuando aí nas capitais da Europa, né, aqui um cartaz na França, a soja contra a vida, dando essa ideia que para alimentar, né, a ração animal a gente vai destruir o país inteiro, vai acabar com a Amazônia. Qual que foi a continuação? O setor de pecuária, né? Então, o setor de pecuária foi, na verdade, na medida em que o setor de soja se moveu, com a questão da moratória, e na medida, em paralelo, que grandes empresas do setor de pecuária também se tornaram empresas internacionais, com visibilidade mundial, a pecuária foi paulatinamente entrando na agenda, né, de campanha das ONGs. Então, vários relatórios aqui contra o setor
de pecuária. Naturalmente, a JBS, por ser a maior empresa do setor e a mais internacional do setor, na verdade, a empresa mais internacionalizada do Brasil, hoje em dia, acaba puxando a fila, né, e sendo aí o alvo preferencial das ONGs, quando eles estão tratando de campanhas internacionais ligadas a desmatamento, como foi na época, por exemplo, da Rio+20, quando esse relatório foi emitido. Né? Então, aqui, sempre o mesmo tema, né? Pare de devorar a Amazônia, associando aí a expansão da produção de alimentos e a questão de desmatamento, e por isso que eu volto na questão de segurança alimentar, que a gente tem que achar um bom balanço entre essas duas coisas, né, aqui no Brasil. Agora, qual que é o novo contexto? Como eu falei, teve o início na soja, a continuação por parte das ONGs na pecuária, agora o novo contexto é esse. Ministério, isso aqui é tudo manchete de jornal nos últimos 30 dias, Ministério Público e supermercados assinam um acordo em favor da carne sustentável, através da ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, eles assinaram um acordo com o Ministério Público, e o Ministério Público que começou uma ação em 2009, mais situada no estado do Pará e contra as grandes empresas frigoríficas do país, decidiu, como a gente fala, abrir o leque, porque por mais que ele atue sobre as grandes empresas não perfazem nem 30% do abate de carne no país. Quer dizer que 70%, ou seja, a grande maior parte do mercado, estava absolutamente sem regra. E se a ideia do Ministério Público, ou a nossa ideia é de realmente revolucionar o setor, mudar as práticas do setor, é óbvio que a ação tanto das ONGs quanto do Ministério Público tem que ser mais abrangente do que somente para aquela ação focada sobre as grandes empresas. Então, recentemente, o Ministério Público lá no estado do Mato Grosso entrou com uma ação contra 26 frigoríficos. Né? Então, abrindo o leque, realmente, aí começando a pegar o segundo ou terceiro escalão da indústria de carnes. Resumo da ópera. O Brasil vive hoje aí o que a gente chama, né, um sentimento, né, de grande preocupação em relação à origem sustentável da carne bovina, por todo esse histórico, né, que começa com as ONGs e que hoje ganha mais amplitude, mais visibilidade aí com as ações do Ministério Público, com esse acordo assinado com os supermercados, que a gente entende que é um elo fundamental dessa discussão. Por quê? Porque, por exemplo, quando em 2009 a JBS começou a trabalhar com o tema de produção sustentável, de compra de gado, né, sustentável, livre de desmatamento, trabalho escravo, e a gente descia numa fazenda e falava, olha, eu preciso agora ver a documentação da fazenda, eu preciso pegar o memorial descritivo para fazer o mapa digital da fazenda, eu preciso saber se o senhor tem CAR, LAR, CIR. A imagem que eu tenho na minha cabeça é como se provavelmente um disco voador desceu na fazenda, saiu um ET dali de dentro e começou a falar uma língua absolutamente estranha. É um negócio tão extemporâneo, tão fora de contexto essa discussão em 2009, né? O que inclusive estigmatizou muito a JBS, porque parecia que era uma coisa que um belo dia o dono da JBS, né, caiu da cama, bateu a cabeça, e daquele dia ele falou, não, eu vou começar a pedir isso para o meu fornecedor de gado. Né? Era uma voz dissonante no resto do mercado. E hoje não. Né? Teve a discussão no Código Florestal, até ano passado, que acho que ajudou, vamos dizer, a disseminar de maneira mais clara essa questão da legislação ambiental, por um lado. E, por outro lado, quando os supermercados passam a ser também agentes da mesma agenda, fica muito mais fácil de eu falar para o meu fornecedor que não é a JBS que quer que ele cumpra a legislação ambiental, é que o mercado quer que ele cumpra a legislação ambiental. Passa a ser não mais a voz de uma empresa, né, processadora, mas a visão do mercado. Lembrando que 70% da carne que a gente abate no país vai para consumo doméstico nos supermercados. Né? Supermercados, açougues. Né? Então é muito mais fácil você dizer, olha, aquele cara para quem eu vou vender a carne está me pedindo isso. Né? Eu estou só transmitindo um recado. Né? Não é tão simples quanto isso. Então, isso aqui é um divisor de águas na nossa visão dentro de toda essa discussão, né, de pecuária sustentável no país. Né, aqui, muito rapidamente, esse aqui é, por exemplo, o termo de cooperação técnica pecuária sustentável entre o Ministério Público e a ABRAS, e as partes interessantes são essas. Qual o objetivo? Mobilizar o setor supermercadista brasileiro para evitar a compra de carne bovina proveniente de áreas desmatadas da Amazônia e outras irregularidades ambientais e sociais. Esse é o material da ABRAS, né? Compre carne com procedência conhecida, ajude a combater trabalho escravo e desmatamento. Aqui, um checklist do que o supermercado deveria estar checando, junto ao frigorífico que entrega a carne. Né? E aqui as questões, né, legais. Isso aqui é da Lei de Crimes Ambientais, né? O artigo do decreto 6514 de 2008, que foi ratificado pelo glorioso ministro Mink, vocês devem se lembrar.
onde foi, na verdade, regulamentado aí as sanções sobre crimes ambientais e se criou aqui a ideia de multas, né, tanto para envolvimento direto como indireto, da ordem de R$ 500 por quilograma de unidade. Levando em conta que um boi pesa 200 quilos, eu tenho aí, né, uma multa de R$ 10.000 por boi. Levando em conta que uma carreta de carne pesa em média 28 mil quilos, eu tenho aí 7 milhões de multa por carreta. Né? A gente até entende, inclusive, que a multa tem que ser dura, mas nesse caso eu acho que erraram na mão, né? Comentário pessoal, porque ela é absolutamente desproporcional. Ela quebra a empresa, o transportador, quem quer que seja. E aí eu, francamente, acho que esse não é o caminho. Né? Você penalizar a esse ponto o infrator, é você tirar ele do mercado e aí realmente ele não tem nem condições de reparar o dano que ele fez. Né? Mas, enfim, essa é uma discussão de fundo. E aqui essa ideia da corresponsabilidade ou responsabilidade solidária. Todos os agentes da cadeia produtiva são responsáveis pelos danos ambientais. Né? Inclusive o consumidor, se a gente conseguisse trazer ele para dentro dessa discussão, é que aí fica muito mais difícil. Né? Mas toda a discussão está atrás disso, a questão toda é como é que eu trago transparência nesse processo. É um pouco parecido com a discussão da lei de resíduos sólidos, né, que tem uma responsabilidade compartilhada, né, fazendo um paralelo, só que a questão toda é como tornar tudo isso mais transparente dentro da cadeia. Muito bem. Como desdobramento até de todo esse processo aí que vinha em curso com o Ministério Público, né, grandes empresas da rede supermercadista, como, por exemplo, o Walmart, que tem uma agenda de sustentabilidade pública bastante visível, que até se antecipando a esse acordo da Abras, né, ele, há um ano atrás, procurou a JBS para construir um projeto piloto, né, para fornecer mais informações de sustentabilidade, a ideia da transparência que eu estava falando, para os seus consumidores. Né? Esse projeto começou em meados de 2012, né, e a JBS foi a primeira a comprar a ideia com eles. Eu vou mostrar por quê, porque a gente tinha um trabalho de base ali que serviu como uma luvas para essa demanda do Walmart, né? Então, a gente entrou desde o início do processo, inclusive desenvolvendo aí a plataforma que o Walmart quer usar para que na gôndola do supermercado o seu consumidor saiba de que fazenda que esse boi veio, né, daquela carne que está na mão dele, de modo que você possa, o consumidor ou qualquer um, checar se aquela fazenda é regular ou irregular. Muito bem. Fazendo uma síntese disso que eu falei, né, macro tendências na cadeia de valor. Então, a gente vê a questão no seguinte sentido, não é só a questão de sustentabilidade. A gente acha que o que está acontecendo é uma revolução silenciosa no setor de pecuária, uma grande mudança, né, que é o que de fato tem sido demandado pela sociedade, pelos consumidores. Então, hoje, você tem aí 4 pilares ou 4 agendas de atuação dentro do setor pecuária. Ou seja, de modo geral, o setor, JBS, em particular, tem trabalhado no sentido de melhorar a qualidade da carne, basicamente nas questões aí de sanidade animal, nas questões aí de carne, né, que segue ali a inspeção federal, ou não segue a discussão da carne cifada, a questão de bem-estar animal, a questão de sanidade, a questão de qualidade da carne. É um bloco de atuação muito forte junto ao fornecedor. Outra discussão é sobre produtividade, como eu falei, a produtividade da pecuária brasileira é extremamente baixa e a gente precisa avançar nessa discussão, né, e conseguir aumentar aí a quantidade de carne produzida por hectare. A discussão de sustentabilidade, cujos principais desafios é como eu faço o monitoramento de fornecedores à distância, como que eu ajudo a minha cadeia produtiva, o meu fornecedor, a obter regularização ambiental e fundiária, que é o grande desafio, né, da agropecuária, de um modo geral, né, nesse momento que a gente está vivendo. E, finalmente, a questão de rastreabilidade. Ainda que eu tenha uma carne de altíssima qualidade, com bem-estar animal, uma fazenda com produtividade, isso aqui menos, uma fazenda de produção sustentável, eu preciso dizer para o meu consumidor da onde veio esse boi, a origem da carne. Então, aí a discussão de rastrear o produto e a produção é extremamente importante, é fundamental, que é, de novo, a discussão da transparência. Muito bem. Essas agendas, como eu falei, elas fazem parte aí, né, de uma agenda mais ampla. E, por exemplo, tem um exercício interessante. Quando a gente conseguir mover e melhorar a questão de qualidade, sanidade, bem-estar animal e produtividade, o impacto positivo, direto disso daí, não vou conseguir.
é o aumento da renda dos pecuaristas. Quando a gente aumenta a produtividade e sustentabilidade, a gente vai ter como conclusão redução do desmatamento. Quando a gente vai para a questão de melhorar a rastreabilidade e sustentabilidade, a gente vai estar aumentando a governança socioambiental no setor de carnes. E, finalmente, melhorando as questões de qualidade e rastreabilidade, eu vou aumentar a renda dos frigoríficos que gastam horrores quando eu tenho um problema sanitário como ivermectina num container exportado para os Estados Unidos. Então, esse, como eu disse, é um pouco a síntese aí da macroagenda, né, das grandes tendências que a gente enxerga no setor. Em última instância, o que eu estou falando é que a gente está tentando desenvolver um novo standard, um novo patamar de produção no setor de pecuária bovina no país. Muito bem, gente. Então, como é que a gente desdobra isso na prática? O que a JBS vem fazendo, né, para a gente materializar um pouco essa discussão, no sentido de garantir a origem da carne nas questões de sustentabilidade? Vou pular isso aqui. De modo geral, muito rápido, a nossa agenda de trabalho tem a ver com a questão de produzir mais com menos, de ter mais eficiência produtiva, reduzir carbono, água, que é a ecoeficiência. O que eu vou falar para frente é a cadeia de fornecimento sustentável, né? Produção sustentável e rastreabilidade. Também a gente tenta atuar para melhorar a qualidade de vida das comunidades de entorno das nossas unidades. A discussão com os stakeholders, com a mídia, com as ONGs, com o governo, com o Ministério Público, e comunicar de maneira transparente, né, e adequada essas ações para a sociedade de modo geral. Para tentar dar conta desse recado, né, ou seja, de qual recado? O compromisso de... A JBS tem um compromisso de comprar gado apenas fornecedores que respeitam e cumprem com seus critérios socioambientais, quais sejam: rejeição ao desmatamento, rejeição à invasão de terras indígenas ou unidades de conservação, rejeição ao trabalho escravo, rejeição à violência no campo e conflitos agrários. Então, desde 2010, a JBS vem desenvolvendo um sistema de monitoramento da compra do boi, à distância, um sistema bastante robusto, que faz uso de imagens de satélite, dados georreferenciados das fazendas, informações de órgãos públicos, como a lista do IBAMA e a lista do trabalho escravo do Ministério do Trabalho, para tentar dar conta de monitorar diariamente 60 mil fornecedores de boi no Brasil inteiro. Porque eu não posso ter um fora da regra, né? Então, a gente tem que monitorar todo mundo. Muito rapidamente, porque meu tempo está acabando. Como é que a gente tenta fazer isso? É mais complexo do que isso, mas de uma maneira assim, bastante simples. O primeiro passo é o seguinte: quando eu inicio a compra de boi, né, o meu comprador de boi, se é o caso de um cliente, de um fornecedor que não está no meu cadastro, porque quando está no meu cadastro eu tenho bloqueio automático, que eu já vou explicar, o comprador de boi entra no site do IBAMA, e por isso era tão importante que o site se tornasse uma ferramenta operacional melhor, e no site do Ministério do Trabalho, coloca o CPF ou CNPJ desse fornecedor e olha se ele está ou não presente nessas duas listas. Se tiver, você para a negociação naquele momento, informa o fornecedor, né? Se ele não estiver, ou seja, consulta manual dos novos fornecedores, se ele não tiver, ele toca o processo de compra do boi. E aí, durante esse processo, existem outros cheques feitos a partir de bloqueio automático. Então, existe, por exemplo, a checagem se essa fazenda que está fornecendo gado está envolvida com desmatamento, PRODES e DETER, como vocês viram, se ela tem sobreposição com terra indígena ou unidade de conservação. E, para isso, a gente faz um monitoramento geoespacial. Existe, então, já vou explicar. E aí, se existe uma pessoa dentro da minha equipe que todo santo dia baixa a lista do IBAMA, baixa a lista do Ministério do Trabalho, coloca no Excel, pega o meu cadastro de 60 mil fornecedores, põe na mesma planilha e cruza as informações de CPF e CNPJ. Havendo coincidência, eu bloqueio automaticamente esse CPF e esse CNPJ no sistema de compra da JBS. Então, se um comprador está abrindo ali uma compra nova, põe o CNPJ e há um problema das listas, vai aparecer uma mensagem mostrando que esse fornecedor foi bloqueado, né? Então, existe o sistema de bloqueio automático geoespacial e das listas para os clientes já cadastrados, e isso, como eu falei, é atualizado diariamente, posto que, por exemplo, a lista do IBAMA tem atualização diária e a do Ministério do Trabalho é imprevisível, né? Ela tem uma atualização a cada 6 meses, mas por uma liminar, eles são, às vezes, obrigados a atualizar. Muito bem. Então, como eu falei, ao longo do processo de compra, existem todos esses cheques. Inclusive, existe um cheque antes de mandar buscar o boi na fazenda, não vou perder dinheiro mandando meu caminhão para um cara que eu não posso comprar, e antes do abate do animal, que tem que ficar 24 horas no frigorífico antes de ser abatido, existe o risco, sempre pequeno, mas dele entrar na lista do MTE ou do IBAMA de um dia para o outro. E já aconteceu, é raro, e a gente teve que devolver
o lote de animais. Aqui, só para exemplificar, uma tela do sistema ERP da JBS, né, de bloqueio automático de sustentabilidade, aqui, ó, bloqueado por sustentabilidade, aqui tem os dados do produtor, tá? Esse é um caso real, mas vamos tomar nota, hein? E aqui falando o motivo, né, trabalho escravo, e na outra tela, né, mesma coisa, bloqueio automático, bloqueio sustentabilidade, sim, motivo, lista do IBAMA. Tentou colocar o CPF CNPJ, e se esse produtor, se esse fornecedor está em uma das listas, não vai para frente a compra, né, o sistema ele é robusto. Muito bem, existe uma empresa terceirizada com quem a gente trabalha, chamada AgroTools, que é responsável pelo monitoramento geoespacial. O que esse pessoal faz? Pega todo o banco de dados de unidades de conservação federal, estadual, municipal do Brasil, todo o banco de dados de terra indígena, das demarcadas, né, oficialmente, pega o perímetro digital das fazendas e sobrepõe tudo isso no território brasileiro. E se há sobreposição, eles nos informam, né, e a gente bloqueia no nosso sistema. Então, aqui um caso real. Aqui eu tenho uma fazenda, né, essa parte azul é o estado do Pará, fazendo fronteira aqui com Mato Grosso, o perímetro real da fazenda, e aqui eu tenho um polígono de desmatamento. Salvo engano meu, acho que aqui é DETER. A gente já vai ver. Então, isso aqui, todas essas manchas vermelhas, como a gente viu na apresentação do Jorge, são aqui polígonos, focos de desmatamento. E aí, muitas vezes, você tem que dar um zoom, analisar isso, a questão do falso positivo, que eu não vou entrar no detalhe aqui, que é complexa, e confirmando que há o desmatamento, eu sou informado por essa agência, por essa empresa, ele tem os meus dados cadastrais ali, ele me fala o número do cliente, e eu vou bloquear, do cliente não, do fornecedor, desculpe, e eu vou bloquear esse fornecedor no meu sistema ERP. Por que essa discussão é extremamente complexa? No final do dia, principalmente agora que a lista do IBAMA se tornou uma ferramenta operacional melhor, se tornou relativamente simples para a gente, embora trabalhoso. A grande discussão é a fronteira geográfica. Por quê? Porque a JBS ela monitora não só PRODES, mas também DETER. O DETER, como vocês viram, é detecção mensal, quinzenal, diária até, né, como disse o Jorge. E os dados consolidados vêm via PRODES. Aqui você tem mais segurança sobre os dados. Ele falou em algo como 10%. A gente tem uma sensibilidade no JBS, Jorge, que é mais do que isso. Porque muitas vezes a gente tem que ir a campo, checar, ou fazer o que eles chamam de uma análise mais detalhada, mais avançada, buscar os próprios dados do INPE, comprar uma foto de satélite com mais alta resolução, e a gente tem percebido que a evidência de falso positivo é, exemplo mais clássico, você tinha um rio numa propriedade, época de seca, o rio baixou, aparece o leito, o satélite encara aquilo como desmatamento, né? Muitas vezes. E aí você tem que ir lá e ver que aquilo não é um desmatamento, que eles chamam de falso positivo. E você tem que documentar aquilo e brigar com o INPE para mostrar para ele, ou às vezes com uma SEMA, às vezes com o IBAMA, e extrair um laudo desses órgãos para você poder comprar. E aí está a fronteira. Isso é custoso, é complexo, e o ritmo de compra de boi é diário. Então, muitas vezes, você é atropelado. Então, a gente trabalha com DETER, com PRODES, né, mapeando as unidades de conservação, terra indígena, né, e olhando também se você está dentro ou fora do bioma Amazônia. Bom, mas vocês têm mapa digital a todos os seus fornecedores? Não, são 60 mil. Aliás, ninguém, não é só a JBS. A grande discussão, o Brasil é o CAR que vai instituir a questão do mapa digital para todo mundo. Estou acabando, Bernardo. Então, o que a JBS fez desde 2009, quando essa discussão toda começou, 2009, 2010, quando o caminhão ia buscar o boi na fazenda, no chamado ponto de curral de embarque, o motorista levava um GPS e tirava uma coordenada geográfica, um ponto, né, geográfico, para aquelas fazendas que não tinham mapa digital, e a gente considera que aquele ponto, a partir do ponto a gente consegue jogar no mapa, né, a localização da fazenda. E sobre esse ponto a gente traça um raio de 10 quilômetros e fala, esse é o mapa da fazenda. Essa área verde é o mapa real, eu não conheço. O que eu tenho lá no meu radar é só o ponto e isso aqui. E aí, a partir desse mapa hipotético, se ele tem uma sobreposição com terra indígena, dado de conservação ou um ponto de desmatamento, eu bloqueio esse fornecedor e peço para o meu comprador de gado entrar em contato com ele e pedir documentação para fazer o mapa digital para eu ter certeza. Com o passar dos anos, a gente acabou percebendo que isso aqui é uma regra bastante conservadora. Se vocês lembrarem das aulas de geometria, da área do circunferência, πr2 quadrado, e fizerem a conta, dá 31.400 hectares de área, essa brincadeira do raio de 10 quilômetros.
Obviamente que a grande maior parte dos nossos fornecedores é inferior a essa área. Então, esta é uma regra boa, inteligente de saída, mas que ela tem uma margem de erro muito grande, e ela penaliza mais do que devia os nossos fornecedores, porque, por exemplo, se eu tivesse uma parreira dessa fazenda, eu não ia bloquear essa invasão de terra indígena. Como eu não tenho, eu acabo bloqueando. No caso do pequeno, olhe como ela é punitiva. Qualquer coisa que aconteça nessa área aqui, eu vou bloquear esse coitadinho que está aqui no meio. Mas foi a única saída que eu encontrei, a empresa, né? Na medida em que a gente não tinha o mapa digital ou o CAR de todas as propriedades. A gente tem evoluído com o passar do tempo, tem tentado buscar a área das fazendas para calibrar esse raio. Ao invés de ser 10 quilômetros, uma propriedade menor ele acaba sendo menor, numa propriedade maior ele acaba sendo maior. Mas o mundo ideal, né, é que nós caminhemos para ter o mapa digital de todos os nossos fornecedores, tendo, portanto, o território conhecido e, portanto, os riscos socioambientais mapeados. E aí eu tenho 100% de efetividade no monitoramento. A minha vulnerabilidade hoje, vulnerabilidade estrutural, é justamente a ausência de informação para alimentar o sistema de monitoramento. E para isso que a gente tem trabalhado intensamente para ir reduzindo dia a dia essa vulnerabilidade, buscando o mapa de todos os nossos fornecedores. Resultados desse processo. A JBS tem 57 mil fornecedores que se desdobram em 150 mil compras por ano. Cada um vende mais de uma vez. Esse é o tamanho do meu problema, monitorar 150 mil compras que aconteceram ao longo do ano, né, diariamente. Como resultado, esse processo todo, a JBS bloqueou, por questões de sustentabilidade, 1.365 fazendas presentes na lista do IBAMA, nos últimos 3 anos, 101 fazendas presentes de fornecedores nossos presentes na lista do trabalho escravo, e 860 fazendas que ou estavam em desmatamento pró-desdetero ou invasão de terra indígena ou unidade de conservação. Ao todo, 2.300 fornecedores foram bloqueados. Vocês não sabem o tamanho do barulho que isso gera na compra de boi. Lembrando que é um setor cuja vulnerabilidade não é a venda de carne, é a compra de matéria-prima. E que quando eu bloqueio esse fornecedor, vale lembrar, por isso a ação mais ampla, hoje o Ministério Público é extremamente importante, como eles dizem, o boi não vai morrer de velhice no pasto. Vai ter sempre algum frigorífico ali na esquina que está fora da regra que vai comprar o boi. E esse é o famoso vazamento do sistema, e que enfraquece o sistema. Então, na medida em que mais empresas passem a atuar dentro da mesma regra, a gente vai reforçando isso e vai acelerando o movimento de transformação do setor. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a questão do Walmart, já faz alguns anos a JBS criou ali dentro do seu site uma plataforma no qual qualquer consumidor pegando, por exemplo, a Swift, é uma marca JBS, o número de CIF, Inspeção Federal Sanitária, e a data de produção, colocando esses dados nesse campo, dentro do site da JBS, de maneira muito transparente, ele vê o grupo de fazendas que deram origem a esse lote de abate naquele dia. Então ele não sabe exatamente de qual fazenda, que aí ia ser um refinamento muito custoso do processo, exatamente de qual fazenda que veio a carne. Mas com 100% de certeza, aquela carne que está na mão do consumidor veio de alguma dessas fazendas que abateram nessa data, nesse determinado frigorífico. Muito bem. Era isso que eu tinha para colocar, né? Então, só para fechar de maneira mais descontraída, como eu falei, existe hoje uma pressão, um foco muito grande em cima da pecuária, por isso que lá no início eu falei, a pecuária é parte do problema, mas a gente trabalha para que ela seja parte da solução, não só para o Brasil, para o mundo. Agora, tudo isso a gente pode relativizar, dizer que isso depende muito do ponto de vista. Por exemplo, um outro ponto de vista. Todo dia, milhares de inocentes frutas e vegetais são assassinados por vegetarianos. Ajudem a terminar a violência. Esta alface morreu, coitada, só para que você pudesse ser vegetariano. Tenha compaixão, coma pedras. Então, a gente está falando de comida, né? Ou seja, é um assunto por si só muito sensível, né? E aí maior ainda a dificuldade da gente colocar a agenda de sustentabilidade. Vamos lembrar do exemplo do amianto, acho que todo mundo lembra, que se descobriu que o amianto era cancerígeno. Pô, existe um substituto para o amianto? Vamos banir o amianto. Mais simples. A gente não tem um substituto para a comida, né? No caso da carne, a não ser que a gente vire vegetariano, mas pode ser que alguma ONG vá justamente sair com uma campanha como essa, né? Então, é basicamente essa mensagem que eu queria deixar, e aí eu estou aberto a perguntas, aí, caso vocês tenham alguma dúvida adicional. Obrigado.